Sabe aquele cantinho da sua casa que quase nunca recebe sol direto? Pode ser um corredor mais escuro, um banheiro sem janela ou até mesmo aquela parte da sala onde a luz natural mal chega. Muita gente acredita que nesses lugares é impossível manter plantas bonitas e saudáveis. Afinal, durante muito tempo ouvimos que plantas precisam de bastante sol para crescer bem. Mas a verdade é que a natureza é muito mais surpreendente do que parece. Existem várias plantas que, na própria natureza, passam a vida inteira na sombra das árvores das florestas tropicais. E justamente por isso elas se adaptam perfeitamente dentro de casa, mesmo em ambientes com pouca luz. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Neste vídeo, eu vou te mostrar 15 plantas incríveis que conseguem viver muito bem na sombra ou em ambientes com pouca luz dentro de casa. Algumas delas são extremamente resistentes e perfeitas até para quem está começando agora no mundo das plantas. Então, se você tem aquele cantinho da casa que parecia impossível de decorar com verde, talvez hoje você descubra que ele pode se transformar em um espaço cheio de vida. E antes de começarmos, já me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo este vídeo? Eu adoro ver como as plantas se adaptam em diferentes regiões. Agora sim, vamos conhecer essas plantas que adoram sombra. A primeira planta da nossa lista é uma das mais conhecidas e também uma das mais resistentes, a espadá de São Jorge. Ela tem folhas longas, firmes e bem marcantes, que crescem na vertical e dão um toque moderno ao ambiente. Uma das grandes vantagens dessa planta é que ela consegue se adaptar muito bem tanto em ambientes iluminados quanto em locais com pouca luz. Muita gente gosta de colocar a espadá de São Jorge logo na entrada da casa, seja pela beleza ou até por questões simbólicas, já que existe a tradição de que ela ajuda a proteger o ambiente. E o melhor de tudo é que ela exige pouquíssima manutenção. As regas devem ser bem moderadas, porque essa planta prefere o solo mais seco do que encharcado. Agora vamos falar de uma planta que provavelmente você já viu em muitas casas, a famosa jiboia. Essa planta é muito querida porque cresce em forma de cascata, com ramos longos e folhas em formato de coração. Ela fica linda em prateleiras, estantes ou vasos suspensos. Uma curiosidade interessante é que a jiboia é extremamente adaptável. Ela consegue crescer tanto em ambientes bem iluminados quanto em lugares com pouca luz natural. Por isso, é uma das plantas mais indicadas para quem quer começar a ter plantas dentro de casa. Além disso, ela cresce relativamente rápido, o que dá uma sensação muito gratificante para quem gosta de ver as plantas se desenvolvendo. A terceira planta da nossa lista é a elegante Zamioculca. Essa planta chama muita atenção por causa das suas folhas brilhantes, que parecem quase artificiais de tão perfeitas. E justamente por isso, ela é muito usada na decoração de interiores. A Zamioculca é conhecida por ser extremamente resistente. Ela consegue viver muito bem em ambientes com pouca luz e também não exige regas frequentes. Aliás, ela prefere que o solo fique seco por um tempo antes da próxima rega. Por isso, é uma excelente escolha para quem tem uma rotina mais corrida ou costuma esquecer de regar as plantas. Agora vamos falar de uma planta que, além de bonita, também é muito elegante, o lírio da paz. Suas folhas são verdes e brilhantes, mas o grande destaque são as flores brancas que aparecem ao longo do ano. Essas flores dão um toque muito delicado ao ambiente. O lírio da paz gosta de ambientes com luz indireta e se adapta muito bem dentro de casa. Uma dica importante é manter o solo levemente úmido, sem deixar encharcado. E uma curiosidade interessante é que essa planta costuma avisar quando precisa de água. Suas folhas começam a murchar levemente. Depois da rega, elas voltam ao normal rapidamente. A amaranta é uma planta muito especial e diferente. Suas folhas têm desenhos naturais impressionantes, com padrões que parecem até pintados à mão. Mas o que realmente chama atenção é um comportamento curioso dessa planta. Durante o dia, as folhas ficam abertas. E à noite, elas se fecham levemente, como se estivessem em posição de oração. Por isso, em alguns lugares ela é conhecida como planta que reza. A amaranta gosta bastante de ambientes com luz indireta e um pouco mais de umidade. Por isso, ela costuma se adaptar muito bem dentro de casas e apartamentos. Se você gosta de plantas com folhas decorativas, a calateia é uma excelente escolha. Existem várias espécies diferentes dessa planta, e muitas delas têm folhas com desenhos incríveis. Algumas parecem ter pinceladas de tinta, outras têm listras muito bem definidas. Assim como a amaranta, a calateia também gosta de ambientes com pouca luz direta e prefere locais mais protegidos do sol. Ela aprecia um pouco mais de umidade no ambiente, o que faz com que se adapte muito bem dentro de casa. O filodendro é outra planta muito popular na decoração de interiores.
Ele possui folhas grandes, verdes e muito bonitas, que criam uma sensação de ambiente tropical dentro de casa. Uma das vantagens dessa planta é sua grande capacidade de adaptação. Ela consegue crescer bem em ambientes com pouca luz e também não exige cuidados muito complicados. Por isso, é uma ótima opção para quem quer trazer mais verde para dentro de casa sem precisar de manutenção constante. A aglaonema é uma planta muito apreciada por causa da beleza das suas folhas. Dependendo da variedade, elas podem ter tons de verde, prata e até rosado. Essas cores deixam a planta muito decorativa, mesmo em ambientes internos. Além disso, a aglaonema é bastante resistente e se adapta bem a ambientes com pouca iluminação. Ela também prefere regas moderadas e solo bem drenado. A costela de Adão é uma das plantas mais famosas quando o assunto é decoração. Suas folhas grandes e recortadas são muito marcantes e trazem um visual tropical ao ambiente. Na natureza, essa planta cresce sob a sombra de árvores maiores, o que explica sua boa adaptação a ambientes internos. Ela gosta de luz indireta e se desenvolve muito bem dentro de casas bem iluminadas, mas sem sol direto. A samambaia é um verdadeiro clássico da jardinagem. Muitas pessoas lembram dessa planta nas casas das avós, pendurada em varandas ou corredores. Ela possui folhas delicadas e cheias de movimento, que criam um visual muito bonito. A samambaia gosta bastante de ambientes com sombra e umidade, por isso costuma se adaptar bem em locais protegidos do sol direto. Como você viu, existem muitas plantas que conseguem viver muito bem na sombra ou em ambientes com pouca luz dentro de casa. Algumas delas são extremamente resistentes e perfeitas até para quem está começando agora no mundo das plantas. E muitas vezes aquele cantinho da casa que parecia sem graça pode se transformar completamente com a presença de uma planta. Agora eu quero saber de você. Qual dessas plantas você já tem em casa? Ou qual delas você ficou com vontade de ter? Me conta aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre plantas, jardinagem e decoração verde, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo vídeo. Erva.